Olá, olá, tudo bem? Já estão começando a entrar as pessoas. Olha, até minha tia tá por aqui, que foi na Rota das Emoções comigo no ano passado. Legal. Oi, pessoal. Bom, deixa eu começar. Preparei algumas coisinhas aqui para vocês, algumas perguntas, né, algumas dúvidas que normalmente as pessoas têm já sobre a Rota das Emoções. A live tem uma limitação de 1 hora aqui no Instagram, mas eu acho que não vai. Não sei se eu vou precisar de tudo isso. Eu acredito que em 30 minutinhos seja legal para a gente tirar essas dúvidas de vocês. Então, assim, é uma live bem participativa, tá? Eu quero que vocês participem, mandem perguntas. Eu vou estar sempre olhando aqui embaixo as perguntas, o que vocês estão falando. Então, podem mandar à vontade, tá bom? Deixa eu me apresentar primeiro, né? Para quem não me conhece, eu sou o Maurício Oliveira. Eu tenho outros canais aqui no Instagram também, inclusive o Aventureiros, né? @aventureiros é meu. Eu já trabalho com turismo há mais de 20 anos. Eu sou jornalista, sou fotógrafo, faço vídeo, faço campanha publicitária para alguns destinos, hotéis e outras coisas mais. Então, deixa eu começar falando para vocês o que é a Rota das Emoções, né, em si. A Rota das Emoções foi um projeto criado pelo Sebrae para ajudar os microempreendedores, né, que estão pela região entre Ceará e o Maranhão. Então, Ceará, Piauí e Maranhão. Antes ela era conhecida como CEPIMA, que era ou MAPI-C, que depende da ordem que você faz. Essa é uma das curiosidades aí sobre a Rota das Emoções, né? O nome. E como que esse nome foi criado, na verdade? Ela já existia como Rota CEPIMA. Tipo, nada a ver, né? Tipo, uma coisa estranha, inclusive, nada comercial. E junto com o Sebrae, as pessoas participaram e o que eles queriam era colocar para fora, né, como que seria essa Rota das Emoções, como que seria esse passeio, essa viagem dos turistas, né? E eles sabiam que uma das coisas era que a Rota das Emoções ela criava memórias, né, tipo, inesquecíveis, e realmente as emoções afloravam, né, ficavam sempre mais à flor da pele. Então, essa é uma das principais características da rota. Ela realmente é transformadora. Eu acho que quem faz a Rota das Emoções volta de lá mudado, transformado e apaixonado ainda mais pelo destino e pelas pessoas que fazem parte dela. Isso é uma das características também. Eu vou falar mais para vocês depois. Então, assim, sabendo o que é a Rota das Emoções, né, como que ela surgiu, o que ela é? Na verdade, ela é um roteiro de destinos integrados do Ceará, Piauí e Maranhão. Então, no Ceará, começa-se por onde normalmente? Por Fortaleza, né? As pessoas começam por Fortaleza, vão até Jericoacoara, que é um dos primeiros pontos da rota. É um dos principais, né? Inclusive, o Parque Nacional de Jericoacoara. Saindo de lá, a próxima grande atração seria o Delta do Parnaíba, que é o maior delta das Américas, inclusive, né? Só existem outros deltas grandes no mundo, de Mekong e um outro que eu esqueci o nome agora, na África. E, e o terceiro lugar é a grande cereja do bolo, que seria os Lençóis Maranhenses no Maranhão, né? Então, deixa eu só dar uma olhada de enquanto vocês estão falando aqui. Louca para fazer. Legal, Ana Maria. Presta atenção aqui que você vai ver que tem bastante coisa bacana. Eu fiz uma listinha com algumas perguntas, tá? Tá aqui, então eu quero que vocês participem também, tá? Por favor. Então, deixa eu falar assim, por onde começar é a grande dúvida, a grande maior dúvida, assim, né, das pessoas que entram em contato comigo. Você pode começar pelos dois lados, tá? Pelo Ceará ou pelo Maranhão. O que eu recomendo? Eu acho que começar pelo Ceará é muito melhor, porque você vai
crescendo em belezas naturais. E quando você chega no Maranhão, você tem a vista lá dos Lençóis Maranhenses, e aí você, sabe, respira e fala, caramba, você tá lá no topo das belezas naturais da Rota das Emoções. Não que seja errado começar pelo Maranhão, tá? Não que seja errado. Só que eu acho estranho você começar pela cereja do bolo e, sabe, ir descendo em quantidades de belezas. Assim, é estranho falar isso porque eu acho Jericoacoara, por exemplo, lindo. Sou apaixonado pelo clima da vila, pelas lagoas que tem por lá também, né? Só que, cara, eu acho que as lagoas dos Lençóis Maranhenses dá um show à parte, assim, tá? Eu vou... É a minha opinião. Eu acho que tem que começar pelo Ceará e terminar no Maranhão, beleza? Respondida a primeira pergunta. Algumas, assim, sempre perguntam também, e já rolou aqui no grupo, a pergunta qual que é a melhor época, né? Isso é muito relativo, tá? Eu vou falar para vocês. Agora, de dezembro até maio, no Nordeste, nessa área do Nordeste, vocês podem acompanhar nos noticiários e tudo mais. Eu acho que nesse período de dezembro a maio chove bastante. Não é frio, sabe? Como a gente aqui no Sudeste. Eu moro no Rio de Janeiro, inclusive, né? Tá bem fresquinho ultimamente. Aqui no Sudeste, por exemplo, é bem fresquinho nessa época, né? Vai até junho, julho, inverno, né? É o inverno, nosso inverno. Só que lá no Nordeste eles chamam, né, é uma outra. É um inverno diferente, né? Digamos assim. Chove bastante nesse período e é bom para encher as lagoas, né? Tipo, nessa costa inteira ali do Ceará, o Ceará também tem lagoas, a Lagoa do Amâncio, por exemplo, que é uma das... As pessoas sempre confundem a Lagoa do Amâncio, em Jericoacoara, com as lagoas dos Lençóis Maranhenses, porque são muito parecidas, o tom Oi, 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 voltou? Tinha travado, né? Caiu aí para vocês também? Eu fiquei paralisado aqui. Tá melhor a conexão agora? Mandem um sinalzinho aí para eu saber se tá legal ou não. Beleza, vou continuar então. As pessoas confundem, inclusive, a Lagoa do Amâncio, né, em Jericoacoara, e com as lagoas dos Lençóis Maranhenses, pelo tom do azul e pela limpeza das águas. Só que essa limpeza das águas em si, ela depende da época, tá? Então, assim, quando você vai para... Quando você tá nesses lugares na época certa, que seria junho, julho, agosto e setembro, no máximo setembro, até meados de setembro, digamos assim, é quando as lagoas ainda estão cheias, claras e cristalinas, certo? O que acontece é que depois desse período, na verdade as lagoas estão lá cheionas, né? Imagina uma piscina, cheia, cheia, cheia. E aí ela vai esvaziando, esvaziando, esvaziando. Como ela vai ficando exposta ao tempo, né, ao sol, aquela água ela vai ficando parada, ela já é parada por natureza, e vai criando algas. Essas algas é que deixam elas amarronzadas, mais escuras. Então, quando você chega numa lagoa que ela não está clarinha, né, cristalina, é por conta disso. Então, de setembro em diante, setembro até dezembro, é a época de seca. Não chove nenhum dia, muito vento e muita seca. Então, assim, nesse período, tá, realmente vai secando, secando e vai ficando escura. Então, a experiência do turista não é a melhor, sabe? Eu como turista, inclusive, eu não gostaria de chegar num lugar desse e ver as lagoas, né, marrons, que não tem nada a ver com essas fotos que a gente vê nos Instagrams, né? Tipo, tanto aqui que eu posto sempre e em outras contas diversas aí que estão sempre postando. E todo mundo só posta as fotos lindas, né? Ninguém posta as fotos feias porque ninguém não vende, né? Então, é por isso. Então, pegaram aí a data de junho
a setembro, no máximo, é o melhor período para visitar esses destinos da Rota das Emoções. Depois disso já começa a ficar mais estranho e tal. Inclusive agosto e setembro, para quem curte kitesurf e windsurf, né, os esportes de vento, é a melhor época, porque é a época que venta demais. Então é um período que para velejar é muito bom, mas para o turista já fica um pouco, né, com muito vento e tal. Então vamos lá, outra pergunta. Vão mandando aí, tá? Que eu vou ficando de olho aí também. Quantos dias são necessários, né, para conhecer a Rota das Emoções? Eu acho que tem muita agência que vende 5 dias, 7 dias. Óbvio que se você não tem muito tempo, esse período você vai ver as partes principais, né, da Rota das Emoções, que seria Jericoacoara, talvez conheça o Delta e vá direto para os Lençóis Maranhenses. O que acontece é que você vai acabar ficando muito tempo dentro do carro e menos tempo nos atrativos. Eu não acho isso legal, como turista também. Então, eu acho que no mínimo aí uns 10 dias para conhecer a Rota das Emoções. 12, se você tiver 15 dias é o ideal. 15 dias você consegue conhecer muito além do padrão, né, do normal da rota, e você vai ter experiências muito mais tranquilas nos lugares, você vai conseguir realmente descansar, aproveitar os destinos como eles merecem ser aproveitados. Certo? Próxima pergunta. É legal viajar sozinho ou em grupo, né? Com família, com criança e tudo mais. Eu digo o seguinte, eu acho que tem uma rota para cada pessoa, tá? É legal viajar sozinho. Nas últimas viagens que eu fiz, tinham pessoas sozinhas nos grupos. Normalmente eu viajo sozinho, mas eu sou uma pessoa muito tranquila, então eu gosto de conversar com outras pessoas. Quando eu vejo espaço nisso, eu acho que dá, né, para ficar conversando, fazer novas amizades. Eu acho que viajar, inclusive, é isso, né? É você ter a oportunidade de conhecer outras pessoas. E assim, quando você viaja em família, né, em grupos, sejam casais e tudo mais, também é bacana, porque você consegue curtir seu momento a dois, né, na pousada, de forma tranquila. As crianças também curtem bastante. Uma das dúvidas que sempre me perguntaram se as crianças gostam, né, a partir de que idade é recomendada fazer a Rota das Emoções. Eu acho, como são destinos de praia, no caso de uma viagem de carro, por exemplo, né, como você passa muito tempo dentro do carro também, você é tranquilo de fazer com criança. Eu diria que não é legal de fazer com criança muito pequena, né, que ainda precisa de muita atenção, tipo uma criança de colo, talvez até os seus 4 anos, por aí e tal, de 5 em diante, que eu acho que a criança já entende um pouco mais, né, 3, talvez 5 em diante, que eu acho que a criança já entende um pouco mais aquilo, já começa a curtir um pouco mais, então eu acho que dá para aproveitar melhor. E quanto à idade limite, né, digamos assim, o idoso consegue fazer, por exemplo, a Rota das Emoções? Eu diria que sim, consegue. Ele não precisa fazer, por exemplo, não precisa subir uma duna de 30 metros, né? Ele vai ter outra experiência, ele vai conseguir dar a volta naquela duna, talvez com ajuda, né? As pessoas podem ajudar, e eu vejo muito isso nas viagens, a gente vai devagarzinho, não que o idoso não consiga fazer, tem muito idoso que está muito bem de forma, inclusive, né? E consegue fazer sim, tá? Eu só diria que é um pouco mais complicado a questão da mobilidade. Se a pessoa de qualquer idade, tá? Inclusive, como Jericoacoara, né, o Delta e os Lençóis Maranhenses é muita areia, eu diria que são destinos um pouco mais complicados para pessoas com mobilidade reduzida. Seja um cadeirante, seja uma pessoa que use muleta para caminhar. Eu diria que é um pouco há complicadores aí, fatores complicadores no meio. Mas, como eu não conheço, tá? Quem já fez. Então, eu vou correr atrás dessa informação para poder dar para vocês também. Olha, Amanda, tá perguntando aí sobre quando que tem chance para abrir os parques.
não foi divulgado absolutamente nada, tá? Eu não quero, inclusive eu não quero entrar muito nesse assunto de pandemia ainda e tal, porque eu acho que o momento realmente é de ficar em casa, tá? Já foi falado isso muito todas as vezes aí. O Ministério da Saúde nem o Ministério do Turismo liberaram ainda os parques nacionais, todos os parques estão fechados e assim devem continuar até o fim dessa pandemia, né? Então, vamos lá, deixa eu continuar aqui para outro assunto. Alguém quer perguntar mais alguma coisa rapidinho antes de eu continuar? Eu recebi várias perguntas aqui no direct, então eu estou seguindo uma ordem delas. Vamos lá, dá para fazer por conta própria ou precisa de agência de turismo? As duas formas são tranquilas de fazer. É possível fazer sim as duas formas. Paty, eu já vou te responder, a distância entre as cidades. É possível fazer dos dois jeitos, tá? Eu diria que é muito mais tranquilo, como é um roteiro cheio de detalhes, tá? Entre os lugares. Por exemplo, entre algumas cidades, você pode ir pela estrada, normalmente. Mas você vai perder vários pedaços de praia. Numa expedição, por exemplo, com uma agência, você consegue tipo, chegar em certo ponto que tem um rio, né, que desemboca no mar, e dali você não conseguiria passar. Só que a agência já tem um contato do barqueiro, que tem uma balsa lá, você coloca o carro em cima, continua pelas praias e chega em outra praia deserta, destinos paradisíacos. Então assim, é mais gostoso e eu diria mais proveitoso, inclusive, você fazer com uma agência que já tem o know-how, né, que já tem o conhecimento desse roteiro e que tenha todos esses contatos. Porque, óbvio, você vai pegar um carro em Fortaleza, você vai para Jericoacoara, só que você não chega lá, você tem que deixar o carro em Jijoca, alugar um transfer, né? Contratar um transfer para poder chegar em Jericoacoara. Jericoacoara não anda carro, não anda nada. Você tem que deixar o carro, até tem um estacionamento do lado de fora da cidade. Você paga uma fortuna para deixar o carro lá estacionado. Então, assim, não sei se vale muito a pena alugar um carro, sabe? Ou ter um carro para fazer a Rota das Emoções por conta própria. Como eu falei, tem muito trâmitezinho. Chegando em Parnaíba, por exemplo, você teria que deixar o carro na cidade para pegar uma lancha para conhecer o delta do Parnaíba, para ver a Revoada dos Guarais, para conhecer as dunas na beira do mar, para ver um pôr do sol num lugar diferente. Então você vai ficar meio que preso sempre a um estacionamento, sabe? Você vai ter que deixar o seu carro estacionado em algum lugar, e aí é mais gasto, e aí é onde vale a pena essa questão da agência. A agência já tem preços, né? Tipo, que trabalha com os operadores locais, que já trabalha com as pousadas locais, com tudo, que pode fazer um preço muito melhor. Então você acaba que vai gastar muito mais, não só com estacionamentos, mas outros valores, né, que você vai acabar pagando muito mais caro se fizer por conta própria. A distância das cidades, que me perguntaram, passou aí a pergunta, é o seguinte, varia bastante, tá? De Fortaleza para Jeri, por exemplo, dá uns 500 quilômetros. Então, se você vai pela estrada, você chega em 4 horas e meia, mais ou menos. Numa expedição, você faz esse trajeto pelas praias. Então, você vai conhecer aí a Lagoinha, vai conhecer Guajiru, vai conhecer Flecheiras, Mundaú e Caraizinho, cara, que são todos paraísos, né? Então, assim, é super interessante fazer esse tipo de roteiro. O Salmer está me perguntando se eu sou uma agência. Sim, eu faço esse roteiro, tá? Eu tenho uma expedição de 12 dias pela Rota das Emoções, mas eu não quero falar disso agora, eu quero só mostrar para vocês a Rota das Emoções inteira, tá? Para vocês se apaixonarem primeiro. E outra coisa que sempre perguntam dá para curtir, né? Ou é uma viagem corrida? Foi o que eu te disse, depende da quantidade de dias que você faz. Se você tem aí 5 dias, vai ser super corrido. Você vai chegar nos lugares, tomar um banho, mergulhar, sei lá, assistir um pôr do sol e tchau, dormir, porque no dia seguinte você tem que sair correndo, sabe? A mala tem que estar sempre pronta e sair correndo o tempo inteiro. Eu não acho legal, eu não acho que é esse o tipo de turismo que me atrai, inclusive. Eu gosto de chegar nos lugares, eu gosto
ter o tempo de curtir, de tirar foto, de tomar um banho, de, sei lá, levantar o drone, né? Tipo, fazer foto, fazer vídeo dos lugares, é muito gostoso também. E para quem curte, né, eu acho que é um momento perfeito para você ter mais contato, né, com os destinos. Jericoacoara, por exemplo. Ah, Elza, eu vou falar sobre o que levar, tá? Vou falar já, tá aqui anotado. Jericoacoara, por exemplo, você consegue ver o pôr do sol lá na duna do pôr do sol, depois você desce, curte uma roda de capoeira na frente da vila, e aí a galera começa a surgem as barraquinhas de caipirinha. Então, cara, para que você ter que acordar no outro dia, 6 horas da manhã, para seguir viagem, sabe? Porque quem faz um roteiro desse de 5, 7 dias, é tudo assim, corrido. Você tem que sair 7 horas da manhã correndo do destino para ir para outro, para ir para outro, para ir para outro. Mais ou menos você dorme dentro do carro, porque é muito mais tempo dentro do carro que você passa do que nos lugares, como eu já falei. Então aí, de 10 a 12 dias é o tempo que eu diria bacana para você poder curtir tudo, tá? 15 dias, putz, é o roteiro dos sonhos, tá? Inclusive, brevemente eu quero montar uma expedição com um roteiro de 15 dias, que eu acho que vai ficar bem mais legal. Sim, a Paty está falando aí, ó, na sua expedição, como é o aproveitamento no destino? 12 dias são quantas diárias em Jeri, Deltas e Lençóis? Boa pergunta, Paty. São aproximadamente 3 dias a 4 dias aproximadamente em cada lugar, tá? Eu não posso dizer exatamente 4, mas é assim, são uns 3 dias em Jeri, uns 3 dias na região do Delta, Piauí, e o restante dos dias, a grande maioria dos dias, é na área dos Lençóis Maranhenses. Os Lençóis Maranhenses, deixa eu explicar para vocês. Todo mundo conhece aquele basiquinho, né? Tipo, todo mundo chega aí em Barreirinhas e vai para os Lençóis Maranhenses. Faz aquele roteiro básico. É lindo, de tirar o chapéu, mas eu acho que os Lençóis Maranhenses é muito mais do que isso, tá? Os Lençóis Maranhenses têm várias áreas, várias portas de entrada. Algumas delas, que eu vou citar aqui as principais: Atins, Barreirinhas, como eu já falei, a mais famosa, e Santo Amaro. São 3 as principais. E o que acontece, tá? Atins é um vilarejo desse tamanho que você chega de barco e, cara, é o paraíso, é o pedaço do paraíso, um dos pedaços do paraíso, porque Atins parece que ficou esquecido no tempo, ainda é muita areia, as casinhas muito simples, tranquilas, as pousadas muito tranquilas e é muito gostoso. Atins é um lugar fantástico para conhecer e algumas das lagoas mais incríveis dos Lençóis Maranhenses está por lá. Santo Amaro, idem. Santo Amaro, idem. É outro lugar que, assim, para quem não gosta, por exemplo, de turismo de massa, né, de você chegar numa lagoa e ter lá 100 pessoas tomando banho ao mesmo tempo, nossa, tipo, esse roteiro que eu faço é exatamente o contrário disso. Inclusive, eu acho que é o que as pessoas vão procurar depois dessa pandemia, dessa quarentena toda, né? Procurar lugares mais tranquilos, com mais contato, né, com a natureza e sem muita aglomeração. O Salma está perguntando por onde inicia a viagem. Eu já falei agora no começo, Salma, mas eu vou repetir. Eu recomendo começar sempre por Jeri, tá? Pelo Ceará e terminar no Maranhão, porque eu acho que o Maranhão, os Lençóis Maranhenses ali é a grande cereja do bolo, tá? Deixa eu continuar. Ou mais alguma pergunta? Vamos lá? Como que são as pousadas, né, desse roteiro? A infraestrutura, por exemplo, para quem quer viajar com criança, isso é uma pergunta muito importante. As pessoas querem saber como que são as pousadas, como que são os restaurantes desses lugares. Eu acho o seguinte, eu já rodei várias vezes, né? Como eu já falei, eu já fiz mais de 5 vezes a Rota das Emoções, então eu conheço bem algumas pousadas, conheço bem as estruturas, a estrutura dos restaurantes, os lugares onde a gente para no meio dessas, entre um lugar e outro, né? Para poder chegar no destino final. As pousadas são boas, normalmente eu seleciono pousadas bacanas para o grupo, né? Ter uma noite de descanso, porque a gente merece, passa o dia inteiro dentro de carro, né? Dos carros 4x4, que são carros confortáveis também.
Mas quando chega no hotel à noite, a gente quer descansar, tomar um bom banho, dormir numa cama limpinha, bacana, né? Tipo, tudo gostoso. E os restaurantes também que a gente para durante toda a viagem são restaurantes já aprovados, né? Eu já comi várias outras vezes nos lugares e, assim, tá tudo muito aprovado, tá? A gastronomia nessa viagem inteira, ela é muito gostosa. Tem, tem restaurantes baratos e tem restaurantes caros. Isso à noite, normalmente todo mundo é livre, né? Tipo, mas normalmente o que acaba acontecendo é que o grupo permanece junto o tempo inteiro. Isso é bem gostoso também, é bem legal. Deixa eu dar uma olhada nessa pergunta que passou aqui. Chega pelo aeroporto de Fortaleza. Exatamente, chega em Fortaleza. O que acontece? Eu acho mais interessante começar a expedição por Fortaleza. Todo mundo se encontra em Fortaleza, no hotel, em um único hotel, ou então em hotéis diferentes, né? E aí os carros da expedição vão passando nos hotéis pegando as pessoas, como são apenas 9, né, pessoas, são apenas 9 vagas por expedição, é bem tranquilo. Normalmente as pessoas, nas últimas expedições, as pessoas ficaram no mesmo hotel em Fortaleza e a gente saiu todo mundo junto, já tomou café da manhã junto, já se conhecendo. E finaliza em São Luís, também com transfer para o aeroporto, tá? Deixa eu ver. O caminho entre Jericoacoara e Barreirinhas é em bom estado? Não. Se você for pela estrada, tem alguns trechos que é bem esburacado, tá? Só que, como na expedição a gente acaba fugindo um pouco mais das estradas, são alguns trechos apenas que não tem como, tem que pegar a estrada de asfaltada. E nessa área em si é um pouco complicado, porque tem muito buraco, você tem que dirigir até um pouco mais devagar para poder não ter nenhum acidente. Então é um pouco mais complicado. Mas como a gente vai pela areia, né, das praias, no Nordeste isso é muito comum. As agências têm autorização, né, do governo para poder andar em alguns trechos de areia. Inclusive tem velocidade, que é controlada, tem várias coisas. E tem outros trechos, por exemplo, que não pode entrar carro. Então, nesses pedaços que não podem entrar, a gente passa, a gente volta para a estrada e continua a viagem. Deixa eu ver aqui, que já rolaram várias perguntas aqui agora. Então tem hospedagem em Fortaleza antes de chegar em Jeri. Essa hospedagem em Fortaleza, Paty, ela não está inclusa no valor do pacote, tá? Porque cada um pode querer ficar em um lugar, pode alugar um Airbnb, pode ficar numa pousada, pode ficar num hotel. Normalmente eu fico no Hotel Praia Centro, que é um hotel bem localizado, perto do mar, dá para poder passear. Normalmente as pessoas chegam um dia antes, né, em Fortaleza. Por exemplo, se a expedição vai começar no dia 2, as pessoas chegam no dia 1º, né? E aí no dia 2, todo mundo de manhã, pronto, 9, se eu não me engano, 9 horas da manhã, 8 ou 9 horas da manhã, depende do horário da maré, para a gente poder sair todo mundo junto. É assim que funciona. Tá? Vamos lá. Olha, meus pezinhos por aí. Cara, eu tenho certeza que você vai amar. Se você já conhece Jeri, tem que ter uma nova experiência, né? Eu acho que algumas pessoas já conhecem Jeri, já conhecem Lençóis e quer sempre acrescentar, porque se fala muito da Rota das Emoções nesses destinos, né? Então, e com certeza numa expedição a viagem é muito mais interessante. Eu vou falar algumas coisas para vocês também. São experiências diferentes, né, que dá para conhecer. Ora, vocês moram na România, gente, olha que bacana, tem gente de longe aí assistindo a gente. Calma, Elzinha, eu vou falar sobre o pacote, já, calma. Como que são os carros, né? Os carros que fazem a expedição são carros 4x4, tá? Não tem jeito. Para andar nas praias, né, nas areias, tem que ser carros 4x4, porque senão a experiência não é legal, vai atolar, vai perder tempo, vai chegar tarde no hotel, não é legal. E vai perder os passeios também, né, as atrações. Dá para ir de carro comum? Essa é uma outra das perguntas aqui, já está respondido, né?
Mais ou menos. Até dá, só que naquele jeito que eu já falei, você vai deixando o carro em alguns lugares e aí você tem que ir contratando bug, transfer, que normalmente são carros 4x4 para poder chegar nos lugares, fazer os passeios e tudo mais. O que está incluso? Vamos lá, já que vocês perguntaram o que está incluso, né, no pacote. Todos os transfers estão inclusos, todos os passeios estão inclusos, passeio de bug, passeio de lancha, todas as travessias, todos, assim, as pessoas não têm que se preocupar com absolutamente nada, nada. A gente chega na pousada, a gente já diz o horário, à noite, né? No caso, a gente já chega na pousada à noite, já diz o horário. Gente, amanhã a gente sai às 8. Então todo mundo, 10 para as 8, mais ou menos, já se encontra na recepção para poder sair no horário certo. E as malas sempre prontas, tudo certinho. É uma expedição muito gostosa, tá? Sou super suspeito para falar. O que não está incluso, né, que as pessoas também perguntam, o aéreo e as refeições de almoço e jantar. Então assim, isso é por conta, né, das pessoas. A expedição em si uma mala padrão de 23 quilos, eu diria que é muito, tá? Eu vou falar sobre o que levar, dica do que levar para uma viagem como essa. Mas assim, o que não está incluso, o aéreo e as refeições, almoço e jantar. Sobre o almoço e jantar, eu digo para vocês que não é caro, tá? Não é caro comer nesses destinos. Normalmente os pratos são pratos de 2, que servem 2 e até 3 pessoas, às vezes, se você não come muito. Quem come frutos do mar, nossa, é muito barato, é uma experiência barata, sabe? Comer bem, você come bem e não é caro. E também se você come carne, frango, tem tudo isso na viagem. E tem também opção, na grande maioria dos restaurantes, tem opção para os vegetarianos, veganos, né? Então tem opção de gastronomia para todos os gostos. Essa questão da mala, o que levar, né, na viagem. Cara, é praia, gente. Pensem bem, tipo, é praia. Todas as cidadezinhas, todas as vilas, os lugares onde a gente passa é chinelo de dedo, chinelo de dedo. O único momento que você vai usar um tênis ou, sei lá, uma sapatilha, alguma coisa do tipo, um sapato fechado, é na sua viagem de avião até o lugar, né? Elzinha, tá incluso sim, tá? O hotel em São Luís tá incluso sim no roteiro. Inclusive o hotel é um hotel em pleno centro histórico de São Luís, perto das ruazinhas onde tem a escada colorida, que ficou super em alta agora. Inclusive, para quem for nas expedições de junho e julho, que eu acho que não vai ter esse ano, tá? Por causa da quarentena, é onde acontece o São João, né, de São Luís. Então, assim, no ano passado, a gente ainda teve essa experiência de conhecer um pouco do São João de São Luís e deu para aproveitar bastante. Tem City Tour em São Luís. Vocês estão fazendo várias perguntinhas. Eu tenho o roteiro completo, tá? São 12 diárias que está incluso. Tem o roteiro completo no blog. Quem tiver interesse, me manda uma DM. Assim que acabar aqui a live, me manda uma DM que eu mando o link do roteiro com os valores e tudo explicadinho, certo? Deixa eu falar outra coisa para vocês sobre as experiências, tá? Quais são as experiências que eu acho que valem muito a pena nessa viagem, por exemplo. Nesse roteiro meu, tá? O que está incluso, por exemplo. Um dos dias, no final da viagem, a gente acorda de madrugada, 3 horas da manhã, realmente. Esse é o dia mais doloroso, digamos assim, para quem não gosta muito de acordar cedo, mas vale a pena. A gente acorda 3 horas da manhã, se reúne, sai cedinho e vai para onde? Para os Lençóis Maranhenses, para ver o nascer do sol dos Lençóis Maranhenses, de cima de uma duna. Gente, vocês não estão entendendo. Essa é uma das experiências mais incríveis
que eu já vivi e que eu pude proporcionar para as pessoas, porque é realmente inesquecível. E depois que, né, que o sol nasce, a gente respira aquele ar, né? Tipo, aquece com os primeiros raios de sol. A gente é preparado uma mesa de café da manhã nos plenos Lençóis Maranhenses. Gente, em cima de uma duna, a gente toma um café da manhã em cima da duna, assistindo aquele sol nascer, começando a crescer. É lindo, é lindo. É uma experiência realmente inesquecível. A Paty perguntou aí sobre se dá para fazer com mais de 9 pessoas. Paty, eu prefiro trabalhar com 9 pessoas, tá? Eu acho que 9 é um número bom, são 2 carros, mas se houver a necessidade, por exemplo, é uma família, é um grupo, que é todo mundo ir junto num carro só, cabem 5 pessoas por carro, né? Em um dos carros cabem somente 4, porque euzinho vou junto. Eu também sou guia e sou fotógrafo. Então, assim, o que acontece, eu entrego no final da viagem, desculpa, todas fotos para que vocês não fiquem se preocupando com isso, sabe? Tipo, eu vou estar sempre meio que, não escondido, claro, mas sempre por perto, tirando umas fotos de vocês ao natural, curtindo o destino, correndo com sua filha, com seu filho numa duna, de longe. Eu vou estar de olho fazendo fotos desse tipo. Então, assim, e também, se vocês quiserem, Maurício, eu quero uma foto dentro d'água, assim, metade água para baixo, né, e metade paisagem. Eu levo drone, eu levo GoPro, eu levo Dome para poder fazer 10 mil fotos diferentes, né, das pessoas. Eu gosto de ter recordações minhas e eu tenho certeza que vocês também gostam de ter essa recordação. Então, assim, isso é mais um atrativo, tá? Eu acho que vocês podem ter esse... um brinde, né? É uma recordação que no final da viagem vocês vão levar, além de memórias, né, gravadas na cabeça, vocês vão levar memórias físicas também, né, que vocês vão poder imprimir ou então postar nas redes sociais de vocês. Continuando as experiências. Outra experiência que eu acho inesquecível é a Revoada dos Guarais no Delta do Parnaíba. Aquele momento, juro, já vi pessoas chorando de emoção. É realmente inesquecível. Durante o pôr do sol, aquele silêncio, as aves, que são, quem não conhece, os guarais são aves vermelhas, né? Elas ficam vermelhas quando elas comem uma espécie de crustáceo, um caranguejinho que tem lá, que passa essa cor viva para elas. Então, cara, é inesquecível esse momento. Todas elas se agrupando numa área de manguezal, aquela árvore que era verdinha, ela vai ficando vermelha, 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 de repente você só enxerga uma árvore vermelha entupida de guarais. Eu já vi gente chorando nesse momento, então, nossa, eu até me arrepiei só de falar. É realmente de arrepiar. Em alguns momentos também a gente tem memórias, por exemplo, na Duna do Pôr do Sol, em Jericoacoara, a gente pode levar um champanhezinho, brindar, né, ao pôr do sol. É sempre gostoso também finalizar o dia com boas energias. Então, eu estou preparando também em alguns outros lugares um momento de yoga, por exemplo, para quem gosta, pode acordar um pouquinho mais cedo, ou então no final do dia, né, no pôr do sol, também fazer um yoga para, né, agradecer aí os dias incríveis que a gente vai estar vivendo. Então, assim, são várias experiências, essas são algumas das que eu falei, tá? E eu tenho outras surpresas também, né, que se eu contar tudo também perde a graça, mas eu acho que o melhor é poder viver, né, tudo isso. E tem várias surpresinhas que eu tenho certeza que vocês vão gostar. Eu já coloquei aqui, inclusive, uma enquete, né, aqui no Instagram, na conta do Instagram, perguntando se vocês gostariam de praticar um voluntariado, por exemplo, que eu acho que está super em alta, né? Tipo, a gente poder dar um pouco do nosso coração, né? Das nossas experiências para algumas comunidades. E, para minha surpresa, 90% das pessoas disseram que sim, que topariam durante a viagem, né, pela Rota das Emoções, a gente praticar um voluntariado em algum lugar.
tem várias formas de se fazer isso. A gente pode chegar simplesmente um vilarejo de pescadores e conversar com aquelas crianças, dar atenção, dar dica. Cada um vai ter uma habilidade, né? Por exemplo, eu trabalho com redes sociais, então eu posso passar algumas dicas de como eles podem trabalhar com redes sociais para poder ter mais turista, como vender o peixe, enfim. E aprender com eles também, né? Nessa última experiência, nessa última expedição que fizemos, tivemos vários momentos incríveis que as pessoas não conheciam, por exemplo. Eu tive 5 holandeses no grupo, alguns deles falavam português, né? Então, eles durante a viagem que a gente estava passando na praia, por exemplo, de carro, eles viram um grupo de pescadores puxando a rede, né? E eles pediram para parar, vamos parar rapidinho, a gente pode parar uns 10 minutinhos para conversar com eles, ver o que eles estão fazendo. E os filhos desse casal que estavam com a gente simplesmente nunca tinham visto, né? Sempre viram o peixe já morto no mercado, ou então no prato, né? Comendo. Então, eles puderam ter essa experiência de ver o pescador puxando a rede, tendo todo o cuidado de tirar o peixe da rede, né? Para não se ferir e tal. Então, assim, são algumas experiências que acontecem na hora, sem planejar, e que estão lá, disponíveis, e que a gente, fazendo uma expedição, né, sem pressa, com calma, andando devagarzinho, conhecendo os lugares, passando nos vilarejos, conversando com as pessoas, tendo, né, sabendo como que o dono de uma pousada foi parar ali no meio do nada. Eu falei, às vezes você chega numa pousada top e, cara, como que esse cara veio parar aqui? Como que, né, o que deu na telha para esse cara chegar aqui e montar uma pousada? Então, assim, às vezes você vai conhecer, vai conversar com o cara e vai descobrir uma história incrível, né? Então, são experiências que eu tenho certeza que estão prontas, com muitas emoções. Por isso que a rota se chama essa, né? Rota das emoções. São muitas emoções que estão lá escondidas e que a gente vai caçando para poder mostrar para vocês. Bom, a minha lista de perguntas já acabou aqui. Já tem quase 1 hora. A gente tem 40 minutos de live. Então eu queria que vocês agora perguntassem para que eu possa responder qualquer dúvida que vocês tiverem. Pode ser sobre os destinos mesmo, Jericoacoara, o Delta, tudo. A Paty, quais são as pousadas no roteiro? É possível sugerir algum hotel de preferência? Então, na expedição, nós selecionamos algumas pousadas com um padrão mediano, digamos assim, tá? A expedição ela pode ser mais barata, ficando em pousadas, em albergues, nesse padrão de hospedagem. Eu optei pousadas de médio patamar, digamos assim, né? Tipo, eu acho medianas, que eu acho que seriam pousadas, por exemplo, de 3 estrelas até 4 estrelas. Uma delas, aliás, 2 delas são 4 estrelas e são colocadas. As pousadas que eu selecionei, por exemplo, nesse patamar de 4 estrelas, são pousadas colocadas depois de 3, 4 dias, que é quando a gente já está um pouquinho mais cansado, começando a ficar cansado. Então a gente vai e fica numa pousada top para poder dar aquela renovada, entendeu? Uma pousada com spa, para quem quiser usar. Enfim, tem algumas opções de pousadas, tá, Paty? Isso responde sua pergunta. Enfim, tem várias opções. Brasil, parabéns pelo seu trabalho, um abraço de Berlim. Gente, tem muita... Olha só que legal. Foi România, agora Berlim, gente me assistindo, que legal. Gosto muito de como você fala, muito bonito português. Obrigado. Eu espero que você esteja entendendo. Eu acho que às vezes eu falo muito rápido também, né? Então, se eu puder colaborar com qualquer coisa, tá, pessoal? Tipo, eu acho que todo mundo tem que conhecer a Rota das Emoções, seja comigo ou sejam com outras agências, sejam em 5 dias, sejam em 12 dias, e seja no meu roteiro dos sonhos, que é 15 dias. Eu quero montar esse roteiro dos sonhos de 15 dias da Rota das Emoções, que eu tenho certeza que quem fizer vai sair realmente apaixonado.
Olha, Samuel, obrigado para você também. Se vocês tiverem interesse, cara, manda uma mensagem para mim aí no via DM, assim que acabar, ou então já saindo, já manda uma mensagem aí na DM, que eu mando o link do roteiro, o roteiro completo, são 12 dias, e também os valores, né, que com certeza vocês vão ter interesse em ver. Os valores são diversos também, vocês podem ficar em quartos triplos, duplos, e para quem quiser ficar sozinho, quem gosta de viajar sozinho, quer ter a sua privacidade, ficar num quarto sozinho também, dá para ficar. É um pouco mais caro, né, ficar num quarto sozinho. E eu acho que assim, as pessoas vão para a expedição, para uma viagem com um coração aberto, sabe, com a mente aberta, para fazer amizades, conhecer pessoas também. Então, eu acho legal, sei lá, o cara que vai sozinho, a mulher que vai sozinha, ficar num quarto triplo, talvez, né, para conhecer outras pessoas. É, é bacana. Então, ó, Edielen dizendo aí que vai voltar na de 15 dias. Ela já fez a de 12 dias. Escreve alguma coisa aí. Diz o que é que você achou da viagem da nossa viagem de 12 dias. Valeu, Pati. Um beijo para você também, Samuel. Tchau, tchau. Escreve aí. Quero ver agora você escrever o que é que você achou da viagem de 12 dias. Eu já tô pensando nessa viagem de 15 que nossa, vai ser animal. Josi, olha, Josi, quarto duplo, 15 dias. Beleza, galera, calma, calma. Vamos focar na viagem de 12 dias, que é a expedição que a gente tem pronta, afinadinha, assim, de ponta a ponta, 12 dias. Tá linda essa viagem, tá? Então, se vocês tiverem interesse, me manda a DM, que eu tenho o prazer de mandar para vocês o link com o roteiro completo, né, e todos os valores. Sim, Daisy, eu não quis muito falar sobre data agora, porque as nossas expedições elas acontecem em junho, julho e agosto, tá? Normalmente são esses 3 meses que a gente faz expedição. Como são viagens de 12 dias, a gente tem aí 4 expedições por ano saindo nesses meses, tá? Uma em junho, 2 em julho e uma em agosto. Só que agora, por causa desse período de pandemia, né, de quarentena, a gente tem que aguardar. Então, essa viagem de junho e julho, eu não sei o que vai acontecer ainda, né? Então, se nesse momento está se falando ainda em lockdown, né, que é fechamento de tudo, todo mundo ficar em casa, então não faz o menor sentido a gente sair nem vender nada, né? Eu não quero vender nada nesse momento, não é a ideia. Eu só quero que vocês conheçam mesmo, né, o destino, a potencialidade do destino. Então eu acho que vocês se apaixonando, querendo conhecer, vocês sabem que eu faço, então é só entrar em contato comigo que eu vou ter o maior prazer de organizar isso e montar um grupo também para ir junto. É muito mais caro ir, por exemplo, um casal, ou ir uma pessoa sozinha, ou então 2 casais. Dá para fazer? Dá. Eu posso montar esse roteiro? Posso. Mas sai um pouco mais caro. Indo num grupo de 9 pessoas é o limite mínimo para eu ter um valor aceitável, que vocês vão ver no link para quem me pedir, né, o link, porque aqui no Stories, infelizmente, eu ainda não tenho aquele arrasta para cima, sabe, que algumas pessoas têm e que eu já conseguiria colocar o link. Enquanto isso, eu não posso, já que eu não posso colocar esse link, eu vou colocar na DM. Então, vocês podem me mandar um e-mail, vocês podem tem meu WhatsApp também aqui no Instagram, então vocês podem mandar um WhatsApp, podem perguntar, a gente conversa, eu vou ter o prazer de falar com vocês, certo? E, bom, DM é direct a mensagem privada, né, no Instagram. Elzinha, me manda, quem tiver interesse, gente, me manda essa DM, tá? Me manda uma mensagem em qualquer lugar. Tem lá e-mail, WhatsApp, mensagem privada aqui no Instagram. Só me manda que eu vou mandar de volta o link com o roteiro e os valores. Combinado? Gente, deu quase 1 hora de live, né? 50 minutos. Nossa, tô suando, a boca seca já aqui. Deixa eu beber uma água. Então, quem tiver interesse, tem mais alguma dúvida? O Instagram, para quem não sabe, é só 1 hora de live, tá? Então, assim que der a 1 hora aqui, ele vai me falar, olha, tchau, fecha aí, encerra, dá tchau pro pessoal. Mas quem tiver alguma dúvida aí, ainda tem mais 5 minutos, eu posso tirar.
Se não temos, então vamos lá. E é o seguinte, eu acredito que eu vou fazer uma live por semana. Devo trazer alguns convidados também, outras pessoas que já fizeram a Rota das Emoções comigo. Vou ver se eu consigo convencer minha tia para participar de uma live comigo. Será que eu consigo? Eu acho que vai ser difícil, mas eu vou trazer outras pessoas. Essa live vai ficar salva 24 horas, era verdade, bem lembrado. Vai ficar salva aí 24 horas para quem não conseguiu ver ao vivo aqui comigo, consegue assistir. E eu vou convidar nas próximas semanas também. Eu vou ver se eu faço nesse mesmo horário, nesse mesmo dia. Eu tô vendo ainda, mas eu vou estar sempre anunciando aqui no Instagram, tá? Seja nos stories e também nas fotos, né? Nos posts que eu vou fazendo lá no feed. Então fiquem atentos, também ativem as notificações para vocês não perderem nada. Eu odeio ficar fazendo merchan o tempo inteiro, então não vou fazer isso, inclusive, né? Eu vou colocar somente o que é importante para vocês. Então, uma dica, isso daí, algumas pessoas me perguntam sobre a língua, né? Sobre línguas. No guia, eu falo um pouco de inglês e temos também os motoristas, né? Que também são guias, eles falam um pouquinho de inglês também, tá? Um deles fala muito bem. Então, assim, caso tenha algum grupo que só fale inglês, por exemplo, dá para colocar em um único carro e esse guia que vai falar inglês vai se comunicar muito bem, vai explicar todos os lugares, vai falar de tudo. Tá? Então dá para outras pessoas de fora também, dá para vir também. Eu falo do Rio de Janeiro. Meus pezinhos por aí. Beleza, então acho que é só, galera. Quem tiver interesse, me manda uma mensagem aí no privado, no WhatsApp, no e-mail, que eu mando mais informações, mando o roteiro, mando os valores, mando tudo explicadinho, certo? Então, muito obrigado para todo mundo que participou, que assistiu, que mandaram perguntas, e é isso. Acho que passei a mensagem, certo? Para quem tiver mais dúvida, qualquer coisa pessoal, muito explicadinho, alguma coisa do tipo, é só mandar mensagem e a gente conversa. Um beijo, vou fechando por aqui. E muito obrigado a todos que assistiram. Estou aguardando a mensagem de vocês para poder responder todo mundo. E nos vemos novamente na próxima semana, talvez com mais um convidado aí para vocês conhecerem. Eu quero trazer alguns blogueiros também que já fizeram essa viagem, alguns jornalistas, pessoas do próprio destino, algum morador, alguma coisa do tipo. Certo? Valeu, beijão, tchau, tchau. Vou deixar salvo.